Oi, tudo bom? Meu nome é Jaqueline, sou terapeuta, trabalho com biomagnetismo e psicanálise, sou taróloga, sou algumas coisas. Terapia holística, que eu gosto muito. E queria pedir um favor a todos vocês que estão vendo. Quando vocês abrirem qualquer vídeo, por favor, dá um like, porque isso ajuda realmente o canal, né, expandir. Cada vez que a gente aumenta o like e visualizações e essas coisas todas, né, a parte tecnológica, ela entende que é positivo e vai expandir, vai entregar para mais pessoas. Então, logo quando abrir assim, alguma coisa que vocês gostem, mesmo que vocês vão ver só um pedacinho, faz essa contribuição para o universo, né? Porque o Divino Criador dá tantas coisas pra gente, de graça, né? E não cobra nada. Então, a única coisa que Ele quer é que a gente tenha boas ações, né? Quanto mais gente fazendo coisas boas, boas ações, mais a gente contribui para o outro e para o todo, né? E é isso que eu gostaria de pedir. Eu tenho esses vídeos que eu estou postando agora são novos, é um canal novo. E eu percebo que muitas pessoas veem, né? Mas não sei se por algum motivo esquecem ou não gostam de fazer. Mas eu gostaria que vocês fizessem, porque é uma troca, né? Eu sempre assisti vídeos e a primeira coisa que eu faço é dar logo o like, porque geralmente a gente vê o texto, o contexto do vídeo e aí de repente acontece uma coisa e a gente acaba esquecendo. Então eu passei assim que eu abro, mesmo antes de ver, eu dou logo o like e percebo se aquilo tem a ver comigo ou não. Porque às vezes a gente vai ver um vídeo, a gente começa e quando chega um determinado ponto eu falo, poxa, isso aqui já não tem mais a ver comigo. O recado que eu tinha que receber, eu já recebi. E tudo bem, tá tudo bem. Se a pessoa tiver a boa vontade de assistir até o final, também é bom, porque a parte da internet, né, dessa configuração aí, tudo que é visto desde o começo até o final, as visualizações, o like, o rap agora também, isso tudo ajuda a contribuir, né, para que o vídeo ele cresça dentro dessa egrégora, né, de mensagens, de informações que tem que ir para muitas pessoas. Então, gostaria que realmente vocês contribuíssem, não só com o meu vídeo, mas com o vídeo de outros colegas que estão fazendo um trabalho bacana aí. E é importante, né? Nós somos voluntários para o universo, então isso é muito bom. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre o abandono. Porque a gente se sente abandonado, né? E isso vai influenciar na nossa vida em todos os setores. Geralmente quando a gente é criança, a gente tem sempre aquele grupo que nos acolhe, né? Que seria o pai, a mãe, ou os avós, ou uma pessoa responsável, né? Pela aquela criança. E por algum motivo, muitas vezes essa criança não é acolhida, né? Não tem aquela troca, né, de energia necessária para se sentir acolhida, para sentir que participa daquela família ou daquele grupo, né? Isso acontece dentro da família e dentro também dos grupos de colégio, de creche, né, de os pequenos grupos, né, que começam na creche e depois vai mudando de série, vai mudando, né, do tipo de ensino. Então, quando a gente não a gente vai falar um pouquinho novamente da criança, né? A criança ferida, a criança o que está no seu interior, né? Que é aquela criança que vem desde pequeno recebendo orientação, amor, acolhimento, né? Tem uma vida com conflitos, como todo mundo, mas
tem aquele amparo, tem o amparo do responsável, seja o pai, a mãe, a avó, ou um tutor, né? Independente disso. E quando essa criança não tem esse reforço, né? Quando ela é pequena, principalmente quando ela é indefesa, ainda ela não sabe se expressar, isso aí fica muitas vezes, cria um pouco de insegurança durante toda a vida, né? E aí vem os traumas, né? A carência, a dependência, né? Dependendo de uma outra situação ou de uma outra pessoa, né? Muitas vezes se torna uma pessoa submissa, né? Não tem coragem de falar as coisas que precisam falar, fica muitas vezes à mercê, né? Da opinião do outro, e aí se torna uma pessoa, um adulto, né? Muitas vezes frágil, né? Ou, por outro lado, se torna uma pessoa agressiva, né? Uma pessoa que não aceita a opinião de ninguém, né? Ela se isola tanto, né? Porque lá no começo ela se sentiu abandonada, rejeitada, né? Que uma coisa leva a outra, né? Se sentiu abandonada, rejeitada, ignorada muitas vezes, sem oportunidade de se expressar, né? De falar, de agir, de conduzir esse lado infantil com mais leveza. E aí isso aí vai uma transição até se formar adulto, né? E a gente vê muita coisa acontecendo aí. A gente volta lá na criança interior, na criança ferida, na criança abandonada, na criança rejeitada, né? Que há muitas formas de abandono, né? Tem aquele abandono físico, né? Que a criança é deixada de lado ou é entregue a uma outra pessoa, uma outra situação, e há um desvínculo, né? Da família, foi desvinculada totalmente da família, e rege mais ou menos a vida dela em prol de uma outra pessoa, de um outro tutor, de outro responsável. E muitas vezes, dentro da família mesmo, né, vivendo com o pai, com a mãe, com a avó, com a tia, com todo mundo, com os irmãos, né, com a família como um todo, ela é aquele abandonado, é aquele que não leva, não tem aquela atenção, né? Às vezes tem muito mais crianças em volta, ou independente do número de crianças, às vezes o responsável não dá atenção, ignora o afeto daquela criança, ignora o que ela quer se expressar, o que ela quer falar, e até o tipo de brinquedo, né? Agora não se vê muito esse negócio de escrever para Papai Noel, mas quando eu era criança, a gente ainda tinha essa inocência, né, do Papai Noel, né? Um contexto histórico de botar um sapatinho, uma cartinha dentro do sapato. E aí eu conto um pouco da minha história, que eu fazia uma cartinha, mas eu acho que o meu Papai Noel não sabia ler a minha letra, porque ele nunca me dava o que eu pedia, né? O tipo de boneca que eu queria, o tipo de coisa que eu queria, ele nunca me ofertou do que realmente eu pedia. E isso me trouxe um pouco de trauma com relação a fazer cartinha para Papai Noel. Chegou um tempo que eu não queria mais fazer cartinha. Eu acabei falando, não vou fazer cartinha nenhuma, porque eu faço cartinha e eu nunca recebo o que eu peço, né? Que eu desejo, porque a criança tem um sonho, né? Ela tem aquela fantasia, né? Quando ela é regada com essa história, ou qualquer outra história infantil, ela fica com aquela fantasia durante um tempo, depois a gente vai amadurecendo e vai entendendo que aquilo ali era só uma forma lúdica, né? Eu creio que seja um momento que você está trabalhando a percepção da criança, da imaginação, né? De imaginar, de criar através da imaginação, que a gente fala hoje que é a lei da atração, nada mais do que isso, né? É você pegar um conteúdo e você imaginar aquela cena, aquela situação. E aí eu não recebia, nunca recebi o que eu pedi. E no final eu já estava desistindo,
Eu lembro que uma vez meu pai falou, você não vai escrever cartinha? Eu falei, pra quê? Eu não quero receber o que eu peço? Né? E ele ficou meio assim, meio triste, né? Porque às vezes a situação financeira também não cabe, né? Onde você tem 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, independente de quantos filhos você tem, às vezes a sua situação financeira não cabe. Ou a pessoa que representa essa compra também não se interessa. No meu caso seria a minha mãe. A minha mãe sempre deu prioridade pelas coisas do meu irmão e meu irmão sempre gostava das coisas mais caras. Então era carrinho de autocontrole, né? E as coisas que eram mais uma bicicleta. Então ela abria a mão de dar uma coisa que fosse compatível para os dois e ela favorecia o meu irmão através desses brinquedos que não durava muito. O que durou mais acho que foi a bicicleta. E depois, quando eu já era um pouco maior, assim, eu pedi uma coisa e, por carga d'água, ela foi lá e comprou. Mas a minha infância praticamente toda eu não conseguia resolver esse problema com o Papai Noel. Então isso eu fiquei um pouco, né, chateada e frustrada. Eu falei, poxa, por que ele nunca me dá o que eu quero? Então eu me sentia abandonada, né, rejeitada pela uma história que criaram. Né? Alguém criou essa história de Papai Noel aí. E um Papai Noel que não é tropical, né? Porque aquele monte de roupa de frio, você vê que não é, essa história não é nossa, não é aqui da América Latina, né? Do povo que é do calor, que é do sol. Né? Isso vem lá da Europa e foi incutida dentro da gente e tem outras histórias no meio. Mas a intenção aqui é falar sobre abandono. Por que a gente se sente abandono e por que muitas vezes o adulto não dá essa condição da criança realmente se expressar através do sonho, do desejo, né? Do simples brinquedo muitas vezes, né? Tem situações que realmente a questão financeira é muito mais difícil e outras questões são as escolhas, né? No meu caso aqui, a escolha seria sempre para o meu irmão. Ele era sempre o favorito da minha mãe. E o meu pai não tinha muito poder dentro dessa história, né? Ele não era um tipo de homem que não gostava de confusão, assim. Né? E muitas vezes as pessoas se calam, né? A outra tá de frente, né? Que tem o yin e o yang, então a minha mãe era o yang. Era a parte mais forte da relação e ela colocava a decisão dela e pronto, era aquilo e acabou. E em outros conceitos é no colégio, né? Quando você tem um grupo, sempre tem aquele grupinho fechado que você quer participar e tem sempre aquela que é a líder, né? Que ela impõe um monte de coisas para que você participe ou não. Ela que escolhe dentro de um grupo de 5 pessoas. Ela escolhe quem entra, quem não entra, quem não sai, quem é favorito, quem não é favorito. Como a gente vê aí nos filmes, né? Isso existe. E muitas vezes as crianças são rejeitadas, né? Na hora de brincar, né? E você é excluída da brincadeira. Não, você não vai brincar aqui não. Então até isso a gente tem que perceber, né? No meio das crianças, principalmente quando elas estão em grupos, a gente tem que perceber, tem que chegar assim e tomar um pouco de conta disso, né? Porque essas conexões quando a gente é criança, elas dão uma estrutura pro resto da nossa vida. E aí quando a gente fica adulto, a gente vai para terapia, vai para psicólogo, vai para psicanálise, né? Vai fazer, agora tem muitas terapias, né, que a gente pode usar para poder desbloquear e limpar toda essa energia. Mas um tempo atrás isso não tinha, então era uma corrente, vamos dizer assim, entre aspas, que a gente saía carregando pelo resto da vida e muitas vezes as pessoas não sabiam nem por que agia daquele jeito. Mas são traumas, né? São sequelas do abandono infantil. Então tudo começa pela infância, não tem como escapar, né? Se não for trabalhado lá, se você não for fazer uma limpeza lá, onde está a criança ferida, magoada, abandonada, rejeitada,
né? Se não faz aquela limpeza naquele trauma, e muitas vezes tem que ser ancestral, porque às vezes não vem daquele tempo, né? Quem acredita. E como seu terapeuta, eu acredito. E tem que fazer essa limpeza ancestral, essa limpeza no campo da criança interior, para que isso seja dissolvido. Isso é importante, isso é sério, né? Tem muitos estudos aí falando sobre isso, tem muitos terapeutas também falando e fazendo, né, um trabalho bacana aí com as pessoas para fazer esse tipo de tratamento, né? É uma coisa que não é simples, não é assim uma terapia, um dia de sessão que é resolvida, mas eu tenho entendimento que muitas vezes isso resolve sim, e a gente tem que estar atento às crianças principalmente. E hoje essa criança que está aqui nascendo, nesse tempo que a gente está agora, em 2025, 2026, vamos dizer, de 2020 para cá, as crianças são outras. As crianças praticamente com 1 ano já estão se expressando, com 2 anos já estão falando tudo, né? Já estão tendo atitude, já querem, já escolhem, né? E comandam e dominam, né? As situações, não é no meu tempo, né? Das pessoas da minha idade e além da minha, tudo era muito mais difícil, a gente era mesmo impulsionada a ficar resguardada dentro de si, né? A gente não tinha expressão, não podia conversar, não podia falar, né? Não podia chorar, não podia fazer uma série de coisas, tudo era proibido, tudo era feio, e tudo isso, tudo aquilo, né? Então, assim, tipo, vivia praticamente dentro de uma caixa, e de vez em quando alguém ia lá abria a tampa e perguntava, tá tudo bem? Tá, puf, fechava de novo. E não deixava a gente, né, colocar a nossa essência, né? Porque todo mundo já vem com com um tipo de essência. Uma gosta de falar, outra gosta de rir, outra gosta de chorar, né? Tem crianças que choram por qualquer motivo, são crianças emotivas, né? E a gente vê hoje como essa evolução das crianças, como elas são dinâmicas, como elas conversam. Elas saem com frases prontas, né? Logo no linguajar delas, né? Infantil, mas com frases prontas, com as escolhas. Eu quero, não quero, isso não quero, não vou, entende? E isso também precisa ser observado, né? Até onde o limite vai, para que ela não domine a situação. E essa criança, né, que é abandonada por algum momento da vida, se sente, né? Ela se sente, ela sente a rejeição, ela sente a diferença. E eu conto a minha história porque eu digo que tudo que a gente vive vai ajudar alguém. Então, o comentar do que eu vivi, muita gente já ter passado por isso, né? E passa hoje. E isso aí vai para a parte adulta, né? E relacionamentos em relação a casal, né? No próprio trabalho, na faculdade, né? Tem aqueles grupos, né? Todo lugar tem um grupo pronto já, né? Principalmente quando você entra depois em determinadas situações, você precisa primeiro entender como funciona. Eu, pelo menos, eu faço isso. Eu tento entender o local e o grupo, os grupos, observo os grupos para entender como funciona. Porque muitas vezes aquelas crianças, aqueles adultos que estão ali foram crianças que muitas vezes foram rejeitadas, né, e foram abandonadas ou houve alguma disputa, né, e agora elas estão do outro lado, né, estão do lado do poder, de escolha, dizer quem entra, quem não entra, quem sai, quem não sai, porque às vezes as coisas se invertem, né, você vem num processo negativo e quando você tem a possibilidade de estar naquele papel que você não gostava, né, que o outro fizesse com você, você vê de fazer diferente, você acaba fazendo igual. É impressionante, né? E aí você pega o poder para você e o chicote do outro, pô, agora é minha vez.
E na realidade deveria ser ao contrário, né? Quando você passa por uma situação e quando você tem a oportunidade de estar naquele pedestal, né, que o outro estava, você tem que descer do pedestal e tem que entender que o que fizeram com você, você não deveria fazer com o outro, né? Porque aí dá uma continuidade da parte negativa da história. E aí as coisas não mudam, né? Vai só passando de pessoa para pessoa, né? E as pessoas às vezes não entendem isso. Quando você é rejeitado ou abandonado, ou seja o que for, dentro de um grupo, ou dentro de uma relação, dentro da família, você tem que trabalhar, deveria pelo menos trabalhar isso dentro de si, para que você não continuasse com essa história, nem com a sua família, né? Que depois você vai ter família, vai ter uma esposa, um marido e filhos, né? E netos, para que você não influenciasse eles, né? Com esses traumas, com essas coisas todas, e nem ensinasse a criança, né? Às vezes eu vejo as pessoas ensinando as crianças, bateu, bate também, e é isso e é aquilo. Não, gente, pelo amor de Deus. Não é assim. Não é assim que deveria ser, né? Acho que eu sou do diálogo, eu gosto de dialogar, acho que o diálogo resolve praticamente tudo. E a violência só traz violência. E quando a gente entende o abandono, como eu hoje entendo, eu sou acolhedora, onde eu chego nos grupos, né? Quando eu formo grupos, eu entro em outro grupo que já está pronto. Eu tento fazer essa parte do acolhimento, já é de mim, eu já nasci, né? A gente falando um pouquinho de dom, né? Eu nasci com esse dom de acolher, de abraçar, sabe? Abraçar não fisicamente, mas abraçar assim dentro do grupo, né? Que as pessoas são totalmente individuais, então cada um tem um jeito de pensar, um jeito de falar, um jeito de agir, um jeito de interpretar a vida diferente de você. Então, quando a gente se sentiu abandonado lá no passado, né, quando a gente era criança ou era adolescente, e chega uma hora que a gente tem que trabalhar isso, né? A gente não pode viver a vida inteira com esse peso que não é nosso, né? Alguém foi lá e falou assim, não, você não pertence ao meu conceito. Tudo bem, o conceito é dela, não é meu. Então eu não posso pegar esse conceito de alguém, seja mãe, pai, seja quem for, e incutir ele dentro da minha vida e sair arrastando a vida inteira aquele saco cheio de peso, cheio de pedra, né, pelo mundo afora e principalmente descontando em quem não tem nada a ver, e sabe? E é importante que a gente inverta, né, a situação. A situação negativa não pode ser negativa a vida inteira, você tem que entender o que aquilo ali causou na sua vida e o que você pode mudar, o que você pode fazer para que aquilo ali melhore, para que você tenha condição de falar com o outro, ou você se relacionar melhor com o outro e consigo mesmo, né? Porque toda ferida fere a nós mesmos, né? Tudo que acontece de trauma, de confusões mentais e sentimentais, né? Em relação à família, né? Os amores, muitas vezes, as amizades que você achava que era verdadeira e não era. É uma série de coisas que a gente passa pela vida e todos nós passamos, independente de idade, de grau social, de religião, seja o que for. Todo mundo tem uma questão com a família, ou com o grupo, ou sabe, com os amigos, ou com irmãos mesmo, com os pais, né, no trabalho, né, sempre tem aquele que você se integra mais e outro que você já fala porque precisa ter o convívio, né, no trabalho. E dentro de casa também é a mesma coisa. Às vezes dentro do grupo da família tem você é o mais queridinho, você gosta mais, você, né, consegue conversar melhor. E tem outro que você conversa o necessário e tá tudo bem, né? A gente não veio aqui para ser igual. Viemos aqui para trabalhar as diferenças na realidade. Então a gente precisa realmente nos ver quem nós somos dentro desse contexto de vida. Somos ainda aquela criança que se sentiu abandonada, rejeitada, frustrada, ou a gente já inverteu isso aí e falou, não, o problema é da pessoa que causou isso.
causou, mas eu não sou obrigada a levar isso para minha vida inteira. O que eu faço com esse entendimento? Vou mudar minha história, né? E aí a gente começa a mudar e começa a mudar a nossa frequência, a nossa energia, e a gente vai atraindo pessoas que realmente acolhem a gente, que gostam de estar com a gente, que gostam de conversar com a gente, sabe? Que se sente confortável, próximo a nós, a nossa energia flui com mais leveza, com mais harmonia, com mais simplicidade muitas vezes, né? E amorosidade, por que não? Né? O amor não é só o amor de homem e mulher, né? Nem de pai e de mãe, nem de família. O amor ele é incondicional, né? É aquele que você acolhe, que você gosta de estar, que você pode, né, ajudar, e a gente faz a troca, o outro também conversa e ele ajuda de alguma forma. Né? Às vezes uma palavra salva vidas, né? Uma frase, às vezes um abraço, né, de uma pessoa, e no momento que você não está bem, e aquela pessoa te acolhe, né, dentro do entendimento dela, do jeito dela, porque não tem fórmula, tem só a vontade, né, a gente tem que ter essa vontade de mudança, de dizer não para as coisas que não são boas, que não vai melhorar nada a nossa vida, que não vai transformar em nada positivamente, né? Fazer esse trabalho da criança, né, que se sentiu abandonada e rejeitada de alguma forma, seja pela terapia, seja pela espiritualidade, né? A gente que tem que escolher o que é bom pra gente, como eu posso mudar isso, como eu posso transformar e regenerar essa criança, né? Porque ela está ali, ela está esperando as nossas ações como adultos, né, muitas vezes, e mudar essa situação. E a gente faz aquele resgate da criança interior, que é muito bonito. Eu fiz um trabalho com a criança interior, fiz 2 vezes, fiz a primeira e dei um tempo. E 1 ano depois eu fiz novamente, achei que ela estava precisando de um resgate novamente. E hoje está tudo bem, entendeu? Eu me sinto mais leve, eu sou uma pessoa mais feliz, eu me comunico melhor. Estou aqui fazendo vídeos agora, né, mostrando um pouco da minha vivência, da minha experiência. E eu acho que é importante, né? A internet veio para isso. Não só para anúncios e vendas e trabalho, ela vem aqui também para poder ajudar outros que estão no processo. Em algum momento da vida, esse vídeo vai passar em algum lugar e alguém vai ser atraído por ele e eu creio que vai ajudar de alguma forma. E cada vez que a gente se expõe assim, né, dentro desse contexto de vídeo e fala coisas que talvez muita gente não tenha coragem, né, de contar um pouco da sua vida, eu acho que é importante. Então eu venho aqui justamente para isso. É um canal novo. Peço novamente o like, que é importante, tudo é importante na vida, né? E essa contribuição também é a forma de você dizer, poxa, que bom, você está fazendo um trabalho bacana, você realmente vai ajudar alguém em algum momento, né? E é gratificante, né? E é tão simples. Mas mesmo que os likes não aconteçam, eu sei que uma hora esse vídeo vai chegar a quem tem que chegar, e se chegar para uma pessoa e ajudar de alguma forma, eu fico feliz do mesmo jeito. O intuito é esse, de fazer esse movimento, né? A gente está aí no ano 2026 muito importante, quem gosta de astrologia está sabendo o que eu estou falando. É o ano 1 de 9 anos que vem pela frente e eu quero fazer a minha vida de forma diferente. Então eu comecei a fazer os vídeos, e já era para ter feito há algum tempo, mas por causa disso, de aquilo, a gente vai botando obstáculos. Mas chega uma hora que Deus chama, né? A divindade, seja o que nome que você diga, quem é essa força, né? Essa força enorme que a gente sente, que nos acolhe, né? E que nos colocou nesse movimento. Então eu tenho muito que agradecer, muito obrigada àqueles que dão like, aqueles também que não dão like, entendeu? Mas que se algo da minha história ajudou vocês, eu fico feliz do mesmo jeito.
Estamos aqui num feriado do Rio de Janeiro, dia 20. Tá bem tranquilo, tô fazendo até um vídeo um pouco mais tarde, porque tá bem tranquilo hoje. Não tem muito barulho, muita gente descansando, tá chovendo. E que 2026 vem aí com essa força linda de coisas boas, né? É o ano da mudança, de realmente deixar coisas para trás, desfazer, né, sentimentos, né? Deixar algumas barreiras de lado e seguir em frente, seguir feliz, fazendo as mudanças, fazendo as terapias, fazendo os tratamentos que a gente precisa, as curas, não importa. O importante é que a gente consiga limpar a energia negativa que por algum motivo alguém colocou ou tentou colocar dentro de nós, para que a gente possa viver a nossa vida, né, e não a do outro. Não carregar sentimentos que o outro tinha e viver nosso próprio sentimento com as pessoas que a gente quer e ser feliz. A gente veio para cá para ser feliz, a gente não veio para cá para carregar saco de pedra. E dentro do possível, ajudar aqueles outros que estão no processo. Então esse vídeo faz parte dessa minha caminhada. E muito obrigada. Feliz feriado para quem está vendo aqui do Rio de Janeiro. E que Deus abençoe todos nós. Até a próxima.